Olá, sejam todos bem-vindos ao Visão 360, aqui na Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. O Visão 360 de hoje fala sobre um dos temas mais polêmicos da agenda nacional atualmente: a manutenção da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, no relatório da PEC, da Segurança Pública. O relator, deputado Mendonça Filho, afirmou que não vai retirar o trecho do texto, mesmo após negociações com o Ministério da Justiça. É um assunto ainda com muitas discussões. Hoje tivemos uma reunião muito importante. A proposta enviada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prevê que a mudança ainda passe por referendo popular em 2028. De um lado, o argumento de combate ao crime organizado. De outro, críticas sobre os impactos políticos da votação. Estamos em ano eleitoral. Há pessoas que não querem absolutamente também a discussão, pelo menos neste momento, deste assunto. E reduzir a maioridade penal é solução para a segurança pública? Quais as consequências jurídicas e sociais de uma decisão como essa? Para falarmos sobre este cenário, os desdobramentos, o Visão 360 recebe o advogado e doutor em Ciências Criminais, Felipe Bertoni. Muito obrigado por sua presença, bem-vindo. Glauco, muito obrigado, eu que agradeço o convite, é uma honra poder conversar contigo nesse momento sobre uma pauta tão importante, então te cumprimento todos os nossos telespectadores. É uma discussão que está acontecendo tanto na Câmara quanto no Senado. Repito, hoje tivemos uma reunião importante. Independentemente de ir adiante ou não neste momento, o que se quer é uma discussão acerca deste assunto, que, convenhamos, não é de hoje, está nas principais rodas de conversas daqueles operadores do direito, por exemplo. Afinal de contas, o menor infrator, ele representa tanto risco assim para a sociedade, porque tem aquela velha máxima: o crime foi cometido por um menor de idade, não vai dar nada. Amanhã ele está na rua, cometendo absolutamente o mesmo crime. Mas então reduzir a maioridade é a solução para tudo? Enfim, temos assunto, hein? Temos assunto. Antes, as notícias no Momento 360. O Irã não tem a intenção de negociar com os Estados Unidos e está preparado para uma guerra longa. A declaração veio do principal conselheiro do Ayatollah Ali Khamenei, morto em ataque das forças israelenses e norte-americanas. O funeral do líder iraniano começou nesta quarta-feira e tem previsão de durar cerca de 3 dias. Enquanto isso, seguem os bombardeios, e um clima de tensão que aumenta cada vez mais. Bases que são bombardeadas, cidades, houve interrupção de um míssil que estava direcionado para a Turquia. Os aliados estão reunidos permanentemente para avaliar essa situação e, é claro, nós também seguimos acompanhando. As praças de pedágio do Polo Rodoviário de Pelotas estão desativadas desde a meia-noite de hoje. Foi o fim de 28 anos de contrato com as concessionárias. 4 praças estão com cancelas liberadas. As tarifas eram as mais caras do estado e entre as maiores do país. Agora, um outro processo deve determinar a nova concessionária do trecho. E o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi novamente preso, agora dentro de mais uma fase da Operação Compliance Zero, que investiga crimes no sistema financeiro. A determinação partiu do ministro André Mendonça, do STF. Anteriormente,
Vorcário estava em casa, monitorado com tornozeleira eletrônica. Mensagens de celular, bom, preste atenção, mensagens de celular apontavam condutas criminosas de Vorcário, pedindo inclusive que fosse usada violência contra determinadas pessoas, e aí estão incluídos jornalistas. Há um chamado leão de chácara nessas conversas, que era chamado de sectário, e se você não sabe o que significa isso, é muito grave, dando conta de que ele deveria executar determinadas tarefas, inclusive com violência. Essas mensagens e mais outras tantas ainda estão sendo, digamos assim, decifradas pela investigação e muita coisa ainda pode aparecer. Outro assunto que nós acompanhamos com muita atenção. Vamos para o intervalo, em seguida voltamos falando sobre redução da maioridade penal. É rapidinho e a gente está de volta no Visão 360. Redução da maioridade penal. Você é a favor ou contra? Bom, no momento, eu estou fazendo essa pergunta. Mas, de repente, daqui a pouco vai ser objeto de uma consulta popular, por que não? Está sendo o assunto discutido no Congresso Nacional e nas rodas de conversa entre operadores de direito, não é de hoje que há essa questão, que há este questionamento. 18 anos é uma idade que hoje para o Brasil deve ser considerada a sua redução no que diz respeito à maioridade penal? Este é o assunto de hoje do Visão 360. Recebemos aqui o Dr. Felipe Bertoni, advogado, doutor em Ciências Criminais. Mais uma vez lhe agradeço pela presença. E a primeira pergunta é: no Brasil a legislação aponta essa maioridade hoje em 18 anos. Mas num contexto mundial, nós temos diferentes legislações acerca desse tema, né? Exatamente, Glauco. Eu reitero aqui meus cumprimentos e meu agradecimento também a ti, à produção, aos telespectadores. E, de fato, esse é um tema extremamente polêmico no âmbito jurídico e muitas vezes ele é tratado como se fosse um tabu. Parece que não se pode falar cientificamente sobre, não se pode falar academicamente sobre, pelo fato de haver uma espécie de divisão entre os aderentes da ideia e quem é contra a ideia. Então, eu te cumprimento também pela pauta, porque é uma pauta que a gente precisa dialogar de forma aberta, de forma franca, porque, afinal, todos querem a mesma coisa. Todo mundo quer uma sociedade mais segura, uma sociedade mais justa, mais igualitária. O que acontece é a divergência acerca dos meios pelos quais se busca isso. Então, existe essa proposição, essa ideia, essa tentativa de redução de imputabilidade penal. No Brasil, como você já esclareceu, é 18 anos, mas ao redor do mundo existem outras identificações, né, quanto à imputabilidade, 16, 14, 12, eventualmente 10 em alguns lugares. Então, não é algo absoluto. Foi uma escolha social, o critério de 18 anos. Agora, essa escolha ela pode ser reavaliada, repensada, amadurecida e ver se ainda faz sentido. Aí eu parto para o âmago da questão. Na sua opinião, pode haver essa redução? Deve haver essa redução? É uma ótima pergunta, é uma pergunta difícil de responder, Glauco. Poder acontecer, ela pode ser reduzida, existem vários entraves constitucionais para que haja redução. Mas vamos supor que, de fato, se consiga ali uma rediscussão constitucional para conseguir essa redução. O que eu acho fundamental da gente pontuar é entender a complexidade do tema e a dificuldade da gente ter uma resposta simples para um problema tão complexo como é a criminalidade. Então, independentemente do fato de nós decidirmos pela redução da imputabilidade ou pela manutenção da imputabilidade, é importante a gente compreender que isso é um pequeno passo, é uma pequena gota dentro de um oceano muito maior, que é a violência no Brasil, que é a criminalidade no Brasil. O que eu quero dizer é que
tendo ou não essa aprovação, tendo ou não essa modificação constitucional, ainda assim nós vamos continuar com um grande problema para resolver. Por isso é difícil dizer, sou a favor da redução e isso vai resolver o problema, ou sou contra a redução e não vai mudar nada. É muito difícil a gente conseguir fazer categoricamente essa informação, essa afirmação. Até porque o direito, né, nós estamos diante de uma ciência social aplicada que envolve uma imensidão de fatores que, conjugados, vão gerar o resultado final. E esses fatores, Glauco, muitas vezes eles são contraintuitivos. Às vezes eu acho que isso vai gerar uma resposta na sociedade e não gera. Vou te dar um exemplo assim, para que a gente consiga entender a dificuldade de que é trabalhar com o direito e depositar todas as nossas fichas no direito penal. Nós temos uma política criminal de combate à violência de gênero muito intensa. Desde 2006, com a Lei Maria da Penha, a gente vem tentando proteger as mulheres. Depois, com a criminalização do feminicídio, violência psicológica contra a mulher, vários movimentos do direito penal, mas parece que a violência de gênero recrudesce. Parece que o direito, por si só, não é suficiente para resolver esse problema. Então, independentemente da gente se posicionar a favor ou contra, é importante a gente compreender que esse movimento, por si só, muito provavelmente não resolve o problema. Pode ser um passo positivo, pode ser um passo negativo, mas contar com ele e depositar nele todas as crenças para uma sociedade melhor, vai nos frustrar. Então, acho importante a gente ter essa primeira contextualização sobre a dificuldade de fazer política criminal no Brasil. E pensando do ponto de vista de quem não quer essa redução, há alguns argumentos que são bem consistentes. Por exemplo, reduzir a maioridade, colocar essa pessoa no sistema prisional. Ele não tem a finalidade social que ele deveria ter, né, de dar, né, uma nova oportunidade. Não, são escolas do crime, que a gente costuma dizer, né? Outra coisa se este jovem, digamos assim, de 16 anos, ele teria noção exatamente daquilo, e aqui temos que falar de um contexto psicológico, de uma avaliação de profissionais mesmo feitas, que tem jovens de 16 anos que não têm completo domínio daquilo que está, né, fazendo. Enfim, são várias, eu estou dando apenas 2 exemplos, né, que tem que ser levados em conta, certamente. Com certeza, Glauco, e são 2 pontos fundamentais para a gente analisar. Primeiro, a questão da idade e da capacidade de compreensão desse adolescente com o mundo. Muita gente diz, o adolescente com 16, com 17, já sabe o que está fazendo. E até pode ser verdade. Mas se a gente olha para a nossa própria história e a gente se lembra do que nós fizemos com 18 anos, 17 anos, talvez a gente lembre de coisas que a gente não se orgulha. Isso não isenta a nossa responsabilidade. Muito boa essa sua ponderação, porque, não sei no seu caso, mas no meu, nossa, quanta bobagem eu fiz com, sei lá, 16 anos, 17 anos. E não é? Exato. Desculpa. Não, é isso. Então, de fato, pode saber, pode ter um certo grau de responsabilidade, mas ainda de acordo com a literatura, né, que estuda isso, uma pessoa em desenvolvimento. Então, agora a gente precisa fazer uma escolha. A gente vai relevar o fato de ser uma pessoa em desenvolvimento e tratá-la como adulta, ou a gente vai considerar que naquela idade ainda tem alguns erros que são explicáveis pela biologia, pela Constituição, pelo amadurecimento, e ainda que não sejam totalmente explicáveis, por onde nós vamos. E o primeiro ponto, na verdade, eu inverti, que você colocou sobre colocarmos menores nos presídios pode gerar um efeito de retroalimentação da criminalidade. Isso é um ponto bem importante de nós observarmos. E aqui existe um conflito, Glauco, porque a nossa subjetividade, quando a gente vê algum caso de repercussão, algum caso grave, e tem vários para a gente exemplificar, lamentavelmente. Infelizmente. Isso nos agride. A gente olha, poxa, cometeu um ato bárbaro, fez um ato violentíssimo, um ato grave, um ato desairoso, e a repercussão vai ser no máximo 3 anos de internação. Isso nos agride, porque isso viola o nosso sentimento de justiça. Mas, por outro lado, a gente precisa tentar, no meu ponto de vista, objetivar um pouco a racionalidade para pensar o seguinte: ok, tudo bem, ele fica 3 anos internado,
e sai. E pode, talvez, melhorar ou não melhorar o seu comportamento. Mas tem a hipótese de ele ficar, agora, anos preso, em um contexto de o que a gente chama de fator criminógeno. Hoje, se você entra no presídio, a chance de você continuar praticando crimes ou sair praticando crimes mais graves, você falou, a escola da criminalidade, ela existe. Então, esse é um pensamento que, às vezes, quando a gente coloca, a gente debate, a gente é mal interpretado. O pessoal diz, tu está com pena, não sei o quê. Na verdade, Glauco, não. Na verdade, eu estou preocupado comigo. Estou preocupado com o valor que eu pago no seguro do meu carro. Estou preocupado quando eu tenho que sair de casa, porque talvez isso não resolva a criminalidade, só piore. Não estou dizendo que sim nem que não, estou dizendo que nesse momento específico, que a tua proposição ela é fantástica, a gente precisa amadurecer esses pontos de vista, a gente precisa colher dados e evidências científicas para ter certeza de que a gente está dando um passo proveitoso, não para o infrator, mas para a sociedade. Bom, mas aí eu pulo para o outro lado. Eu posso, né? Eu estou, de uma forma ampla, observando esse cenário. O outro lado diz o seguinte, não, tem discernimento sim. Um jovem de 16 anos tem discernimento que ele não pode estuprar, nós temos vários casos, né, infelizmente, que ele não pode maltratar animais, nós temos vários casos, ganharam repercussão muitos desses casos ultimamente, porque me parece que há também aí uma questão que envolve a imprensa, quando há um caso, este caso puxa vários outros, por uma questão assim de medição no nível de interesse, por exemplo, o cara que está lendo lá, poxa, mataram um cão, e isso gera uma comoção e aquilo as empresas de comunicação veem que dá um resultado do ponto de vista de audiência e vem vários outros casos relatados em seguida. Mas não, é que são muitos mesmo, também. E aí essas pessoas dizem o seguinte, não, ele tem discernimento e o que falta é punição. Ele pode ser punido, esse jovem, a partir dos 16 anos. Por quê? Porque com a imputabilidade, lá com os 18 anos, como é atualmente, ele acaba sendo liberado logo em seguida e volta para a rua e continua fazendo a mesma coisa. Exato. É um raciocínio válido também, é um objeto que a gente merece analisar. E sobre isso, eu acho que é importante a gente avaliar o fundamento jurídico, o fundamento teórico, por trás da pena e por trás da medida socioeducativa, que é o que hoje nós temos para os adolescentes. Então, hoje o direito para alguém que tem 18 anos ou mais e pratica um crime, pune. A resposta que o Estado dá é, você fez algo de errado, você vai ser punido por esse algo de errado que você fez. Para o menor de 18 anos, se tem uma outra espécie de responsabilização, que não é pena, que é a medida socioeducativa. No mundo real, não tem tanta diferença, porque é restrição de liberdade. Mas o fundamento pode ser, tem outras, né? Mas a mais grave é a internação, que é a restrição de liberdade. Mas o fundamento por trás é, você jovem não está sendo punido, está sendo socioeducado. Você teve ali alguma desconfiguração familiar, uma má compreensão, você teve um desvio de caráter, você cometeu um ato. Mas envolvimento com drogas, enfim, exato, toda essa coisa que... Ainda dá tempo de recuperar, ou pelo menos nós vamos tentar, entre aspas, recuperar. E aí a gente pode decidir. Ainda vamos dispensar esse tratamento diferenciado para quem tem 16 anos, tentando uma socioeducação ou não. Ou a gente vai abdicar desse modelo teórico e vai buscar o mesmo que a gente apresenta para os adultos. 16 anos, fez algo errado, sabia que fez algo errado, tinha condições de decidir de forma diferente, você vai ser punido. E é o que está se propondo, é o que a gente está tentando, é o que a sociedade muitas vezes clama, são os movimentos constitucionais, legislativos que se buscam, mas só para que a gente entenda tudo que está por trás desse movimento. Não é apenas uma modificação de um número na Constituição, a gente não vai apenas trocar 18 por 16, a gente vai estabelecer uma nova proposição de como lidar com esse tipo de situação. E aí, de novo, muito difícil dizer se está certo ou está errado, né, Glauco? Porque a gente... Ainda mais que eu estou falando como operador de direito, logicamente, que tem visões... que vão muito além do simples número. E eu tenho que respeitar isso aí. Mas eu tenho que também lhe fazer uma pergunta bem delicada. O senhor se sinta à vontade de responder dentro das possibilidades. Claro.
Nós temos um fator político muito intrínseco nisso aí. De um lado, esquerda, olhando para o ser humano, aquilo que a gente já falou aqui sobre a possibilidade de ressocializar, e de outro lado, a direita, que não quer o crescimento da criminalidade, não quer o crescimento do crime contra o patrimônio, contra a vida, assim, sendo muito genérico. O senhor acha que tem isso aí? Eu acho que sim, Glauco. E eu respondo, acho que sim, dizendo, depois da vírgula, com um infelizmente. Por quê? Porque eu acho que não deveria ser uma discussão política. Eu acho que isso é uma discussão social, uma discussão jurídica, em que, eu reitero aquilo que disse no começo, todos nós temos o mesmo interesse, que é de buscar uma sociedade mais justa, mais segura, com menos violência. O que a gente precisa é harmonizar o caminho pelo qual a gente vai atrás disso. Mas eu acho que existe, no meu ponto de vista, e é problemático, é sintomático, porque quando a gente coloca o elemento política nas discussões, a gente acaba perdendo, às vezes, a racionalidade, e a gente acaba perdendo a capacidade de fazer isso que a gente está fazendo, que é de sentar, conversar, entender, avaliar a situação, e aí cada um toma a sua decisão. Porque senão parece que o meu elemento político é tal, eu já preciso de uma pré-definição acerca do tema, quando isso não é verdade. Você pode ter um alinhamento político tal e decidir de forma diferente do que a maioria do seu alinhamento político decide. E isso me parece um problema gravíssimo, porque oblitera a racionalidade das pessoas. As pessoas não conseguem discutir de forma objetiva e científica. Parece que carregam um véu, uma cartilha, e tem que ser assim. Ah, não, eu adiro a essa corrente política, então tem que ser tudo assim. Não é verdade, não é verdade. E me chama a atenção também, eu não sei se o senhor concorda, que ultimamente, claro, isso aí se acentuou para qualquer coisa. Hoje a discussão está na polarização, está de um lado ou de outro, mas se fala mais sobre diminuição da maioridade do que a melhoria, por exemplo, do nosso sistema prisional, Sim. que é algo que deveria ser primordial. O senhor não concorda? Concordo. Eu concordo e eu entendo o motivo por trás disso, ou um dos motivos por trás disso. É porque talvez seja uma resposta mais rápida. Não digo rápida, porque aqui a gente tem questões jurídicas complexas, mas é uma solução que parece mais viável, mais efetiva. E talvez mais visível. Mais visível, exatamente. Mas aí eu de novo, insisto, a gente justamente tem que evitar cair nessa armadilha que é de ignorar todas as outras coisas adjacentes ao aprimoramento do sistema jurídico, do sistema judiciário, apostando só nessa modificação, porque ela já se revelou insuficiente. O direito penal, ele é importante, ele merece respeito e ser cada vez mais aprimorado, mas ele sozinho, lutando e combatendo a criminalidade, ele não vai conseguir resolver. Então, a gente precisa de, junto com ele, ok, acho que tem que endurecer, endureçamos então, mas a gente precisa de políticas públicas, de melhores estruturas no sistema penitenciário, de investimento em educação, em saúde. Só que aí também a gente volta para outro ponto, que você também já mencionou, Glauco, que é a questão até o que gera interesse nas pessoas. O que eu gosto de ler? Quando eu abro ali a notícia, o portal, o que me chama a atenção? Qual é o link que eu vou clicar? E normalmente são links que ativam a minha humanidade, o meu sentimento humano. Então, fulano morreu, o fulano praticou um crime. Dificilmente eu vou ler lá medidas de investimento na educação. Talvez isso não seja tão vendável e interessante para as pessoas, e talvez por isso não suscite tanto debate, tanto interesse, mas é importante. É um comportamento do ser humano, né? E que nós, enquanto imprensa, enquanto mídia, a gente acaba se aproveitando. Essa é a verdade. Não tem por que não falar isso, né? O senhor, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor também, como conhecedor profundo do assunto. O senhor vê luz no fim do túnel no que diz respeito a sistema prisional? E isso me parece muito importante, independentemente de termos diminuição da maioridade ou não, porque a nossa população carcerária, ela é imensa. Não é raro a gente ouvir falar que os presídios estão superlotados, que a falta de estrutura, então é algo que
é o mesmo problema que vai apenas se repetindo. O senhor vê luz nesse fim de túnel ou não? Que ótima pergunta, Glauco. Eu me considero um sujeito positivo, me considero um sujeito otimista, esperançoso. Então eu vejo. A gente pode acompanhar outros, El Salvador, por exemplo, que são nações que já tiveram problemas grandes e que aos poucos foram se reconstruindo, aos poucos foram modificando, foram amadurecendo. Então eu sou otimista. Talvez até demais, mas não é um problema que se resolve no curto prazo. É um problema que precisa de bastante investimento, de bastante dedicação, de bastante atenção por parte de todos os setores da sociedade, mas eu vou me recusar a entregar a toalha, não vou jogar a toalha. Eu acho que a gente precisa continuar acreditando que é possível a gente ter um sistema melhor. E esse sistema melhor, ele é melhor para todos, é melhor para todo mundo. E eu fiz questão de lhe perguntar, porque é o seguinte, é uma política pública, né? É uma política que tem que ser adotada, inclusive não apenas por uma gestão, só que é curioso que a gente fala do mesmo assunto estando esquerda, estando direita, estando centros, enfim, qualquer lado que esteja no poder, a gente fala desse mesmo problema. E vira plataforma, discurso de campanha, mas ninguém resolve. Ele está lá ainda. Porque nós temos que melhorar as estruturas das cadeias, enfim, do nosso sistema carcerário. Na prática, não é bem assim. Nós temos que colocar essa população carcerária a prestar serviços, colônias agrícolas, devolver para o Estado. No discurso, sim. Na prática, não. Os presídios de segurança máxima, que tem que existir e precisa investimento nisso, realmente, contamos nos dedos. E há sérios problemas relacionados a esse assunto. Então, me parece que é muito discurso e por isso eu fiz questão de lhe perguntar. Muito discurso, pouco investimento, pouca ação e de novo, eu insisto, o meu pensamento aqui, o que eu defendo, eu sou honesto em dizer que não é algo altruísta, é algo egoísta. Eu quero que a sociedade seja melhor para que eu viva melhor, eu, minha família, meus amigos. E acho que isso está inserido nessa possibilidade. A gente, como você referiu, né, tem uma melhor segurança nos presídios, presídio de segurança máxima, daqui a pouco aprimorar em comunicabilidade, melhorando também, por outro lado, a condição que aquelas pessoas vivem, apesar de a liberdade restrita, de terem a liberdade restrita. Acho que isso é um caminho para que a gente consiga também, de alguma forma, junto com uma série de outras mudanças, e melhorando e diminuindo esse controle que a gente perdeu hoje em dia, né, do sistema penitenciário. Por mais que se faça esforço, que se reconheça que algumas autoridades buscam ali uma gestão interessante, se perdeu o controle, né? E aí a gente tem um descolamento. É que quanto maior o problema, bom, isso aí é para tudo, né? Quanto maior o problema, mais energia precisa para resolver. E deixar o problema chegar num tamanho que, olha, o túnel é longo. É longo. É longo. E apesar de todo o otimismo, doutor Felipe, só falta ele dizer, não, o negócio é não fazer funcionar o celular dentro. Numa cadeia, o celular muitas vezes funciona melhor do que na parte... É sério isso? Porque eu já tentei fazer uma entrada ao vivo perto de uma penitenciária. O antigo presídio central em Porto Alegre era um baita exemplo. Muitas vezes havia dificuldade de pegar o celular ali, pertinho do presídio, mas dentro funcionava. Não falha o sinal nunca, é né? Incrível isso. Eu preciso fazer um intervalo e já a gente volta com o Dr. Felipe Bertoni, advogado, doutor em Ciências Criminais, para falar sobre diminuição da maioridade penal e tudo isso que envolve este assunto, que é complexo. É rápido, a gente já volta.
Visão 360 de volta, o assunto de hoje é a diminuição da maioridade penal. Assunto que está sendo discutido no Congresso Nacional, está sendo discutido no mundo inteiro. Aliás, tem um vizinho aqui, né, país vizinho nosso, a Argentina, que mexeu nisso aí. E para começo de conversa, eu quero lhe perguntar o seguinte: o senhor acha que isso aí causa influência na nossa rotina? Causou também uma discussão à parte? Eu acho que sim, Glauco. Eu acho que qualquer mudança tão próxima e tão impactante, tão relevante, acaba gerando um tsunami que gera algumas ondas, né? Então, acaba gerando para a gente aqui também uma repercussão. A gente olha para o lado e vê, está acontecendo, é viável, e a gente acaba olhando para dentro e pensando, e aí, vamos fazer também, não vamos fazer também? Então, acho que de alguma forma impacta, assim, a forma como a gente olha para o fenômeno, para essa situação. Críticas à parte, né? Aqui todo mundo tem direito a dar opinião. É um governo de direita que está fazendo, o governo Milei está fazendo algumas alterações bem profundas, e não só nessa questão, tem a questão trabalhista, e isso é claro que vira assunto no Brasil, mas aqui ganha tons de polaridade, até por aquilo que a gente já falou lá no primeiro bloco, a respeito de esquerda, direita, né? Quem é pró-direitos humanos, quem é teoricamente a favor só do legalismo, do que diz a lei ali, enfim. O que nós temos de punição para menores de idade hoje na nossa legislação? Por exemplo, um crime contra a vida. Certo. Como que funciona a responsabilização do menor de idade hoje? A partir dos 12 anos até os 18 anos incompletos, o sujeito ele é inimputável. Inimputável significa que ele não tem capacidade de ser responsabilizado criminalmente, penalmente, e é isso que se busca punir. Um adolescente de 12 a 17 anos, 18 anos incompletos que praticar, então, por exemplo, um crime contra a vida, o máximo que pode acontecer com ele é a aplicação de uma medida uma medida socioeducativa de internação. As medidas socioeducativas, elas têm uma gradação. A mais branda é uma advertência. Então, você fez algo errado, se liga, vou falar com teus pais, não pode repetir. E a mais grave é a internação. Você vai... Desculpa, Fica à é vontade. que a gente fala assim para um público... Nesses casos, os pais, que são os responsáveis, eles são chamados a todo um protocolo. Exatamente, são chamados, eles podem participar dos atos processuais, eles têm alguma responsabilidade também com os filhos no auxílio ao cumprimento dessas medidas socioeducativas. Mas os pais não são responsabilizados? Não são responsabilizados. Salvo um caso muito excepcional que o pai tenha alguma participação no fato praticado. Sim. Por exemplo, ocorreu um crime de trânsito que atentou contra a vida de alguém e o pai emprestou o carro... Perfeito. Com conhecimento da situação. Enfim. Perfeito. Aí o pai praticou um crime e o adolescente um ato infracional. A gente diz que o adolescente ele não pratica crime, ele pratica ato infracional. É o que a legislação estabelece. E aí o máximo de punição que pode acontecer é essa medida socioeducativa de internação. Quanto tempo, no máximo, o adolescente pode ficar internado? 3 anos. Então, o adolescente com 16 anos praticou um crime gravíssimo, um homicídio. O juiz reconheceu a responsabilidade dele e determinou a internação. Se ele for internado com 16, no máximo com 19, ele sai. Isso é uma dúvida interessante também, Glauco, uma questão interessante da gente conversar, explicar para os nossos telespectadores. É possível alguém ser internado com mais de 18 anos? É possível. Imagina o seguinte, o adolescente com 17 anos e 11 meses pratica um ato infracional. O processo dele demora, sei lá, 6 meses, 1 ano que seja. Ele vai ser responsabilizado já com 18 anos e 11 meses. Então, ele, adulto, imputável, pode ser internado por ter praticado um ato infracional ainda como adolescente. Só que aí tem outro limitador legal também, que é o máximo de idade que ele pode ficar internado, é até os 21. Então, resumindo, no máximo 3 anos de internação ou até atingir 21 anos. Cumprida essa exigência etária,
ele tem que ser colocado em liberdade, tem que ser... Essas casas, né, de internação, uma que é bem conhecida ali em frente ao Beira-Rio, né? Isso, a Fase. A Fase. Algumas pessoas ainda fazem referência à antiga FEBEM. Né? Elas têm uma estrutura que faz esses jovens terem ocupação. O senhor tem esse conhecimento? São vários estabelecimentos, cada um tem uma finalidade, uma capacidade. Isso, uma capacidade específica, uma capacitação. Mas como a maior parte das nossas instituições, elas ainda carecem de recursos. Então, os profissionais fazem o que conseguem, mas realmente não é o mundo ideal. Isso é interessante, né, Glauco, da gente pensar, porque se a gente analisa a nossa teoria, se a gente para só para ler a lei, a nossa teoria é linda. Ah, não, a gente vai ressocializar o adolescente, ou a gente vai punir o sujeito e ele vai ficar preso e ele vai voltar melhor. Só que quando a gente puxa a teoria para a prática, a gente vê que há uma dissonância muito grande. E então é importante a gente analisar o fundamento teórico, mas sempre trazendo ele para a realidade. Na realidade, a gente consegue fazer isso ou não está dando? E não consigo afirmar sobre todas as instituições, mas de forma geral, há uma carência de estrutura, como a imensa maioria das nossas instituições. E aqui o senhor fez referência à Fase. Cada estado tem a sua forma de gerir isso. Não é uma uniformidade nacional? Não tem orientações legais, mas a gestão ela é fragmentada. Tem possibilidades diferentes, políticas de trabalho, enfim, diferentes. Não tem uma orientação rígida estabelecida nacionalmente. Tá. E agora, para a gente fazer um paralelo, e aqui eu ressalto sempre que a gente fala para um público diverso, né? Um menor de idade, ele mata alguém. Mata alguém, um latrocínio, porque a gente tem que pegar o mesmo exemplo para as duas coisas. E um maior de idade comete o mesmo crime. Claro que aí nós temos variantes, né, que seria muito complicado, mas de uma forma genérica, assim. Esse poderia ficar 3 anos numa casa dessas, né? Sim. De recuperação, não, de socioeducação. Socioeducação, tá. E um adulto, qual seria uma possível punição? Tem uma discrepância bem grande, né? O adolescente, independentemente do ato infracional, vai ser no máximo 3 anos. Um adulto, num caso de feminicídio, por exemplo... Não, mas um latrocínio que foi... até 30 anos. Então, nós teríamos de pena. Não, olha... Se eu não me engano, isso, de 20 eu fiz questão anos. de fazer isso aí, de fazer essa pergunta, porque é isso que muita gente não entende ou não aceita. Principalmente esses que querem a redução da maioridade penal. Que entendem que esse jovem de 16, 17 anos, ele aperta o gatilho da mesma forma que um de 18. Até porque é muita diferença muito tênue. Aí, se nós falarmos 16 para baixo, aí sim, eu acho que realmente dá muita diferença mesmo. Você pega jovens com 14 anos, tem uns que fazem coisas lúdicas ainda. Então, o discernimento realmente... Mas, desculpa, eu interrompi só para ressaltar isso, Perfeito. Essa comparação, inclusive, na punição. É uma diferença bem grande. Os crimes mais graves, o latrocínio é um dos crimes mais graves que nós temos, estabelece como apenamento máximo ali 30 anos, algo próximo disso, e o tempo máximo que um adulto pode ficar preso num estabelecimento prisional é 40 anos. Então, olha a discrepância. Um adolescente tem como período máximo de internação, se fizer muita coisa, 3 anos. Um adulto ou um jovem de 18 que praticar crimes cujas penas ultrapassem 40 anos, vai ficar no máximo 40. Eu quero dizer que o limite máximo para o adulto é 40, enquanto para o adolescente é 3. Tem uma diferença muito grande. Claro, aí também a gente pode entrar em outro ponto que a sociedade e as pessoas muitas vezes questionam também, né, Glauco? Fugindo um pouquinho do tema, mas para ilustrar, que é a execução da pena. Se o sujeito é condenado a 30 anos, não significa que ele vai ficar 30 anos preso. Não, mas eu acho importante tocar no assunto, porque as pessoas muitas vezes... Inclusive eu lá atrás, fulano de tal foi condenado a 75 anos de prisão. Não, mas a legislação brasileira diz que 40 anos, tá, mas é importante a gente falar sobre isso.
Então, 40 anos é o máximo que a pessoa fica atrás das grades, isso se ela tiver uma pena muito grande. Mas se ela tiver uma pena de 20, 30, ela consegue progredir de regime, ela está no regime fechado, depois ela vai para o semiaberto, depois vai para o aberto. Junto com isso, ela consegue estudar e trabalhar dentro do presídio, isso vai diminuindo a pena total, a ponto de chegar lá no finalzinho da pena, que é uma coisa que se chama livramento condicional, que o sujeito ele ainda está cumprindo pena, mas o juiz autoriza que ele cumpra a pena fora do presídio. Um exemplo em que isso está acontecendo, salvo engano, é o caso da Elise Matsunaga. Ela ainda está cumprindo pena, mas ela está usufruindo desse benefício do livramento condicional. Por um lado, isso tem como fundamento de existência o fato de nós irmos aos poucos inserindo essa pessoa na sociedade. Volta para trás aí, Glauco, 40 anos, 30 anos, como que era a sociedade, como que era a nossa vida. Se uma pessoa conseguiria estar encaixada na sociedade depois de 40 anos. Por outro lado, também gera um sentimento de impunidade, porque, poxa, tirou a vida de uma pessoa e, sei lá, 4, 5 anos já está na rua aí, sabe? Fulminou, lesionou o maior bem jurídico protegido pelo nosso ordenamento, vitimou uma pessoa, destruiu uma família e em 5, 6 anos está na rua, isso é dolorido. Não, e quando a gente fala em família, e nesse caso, bom, mas aí já estamos saindo fugindo um pouco do assunto. Pouquinho, né? Tem uma curiosidade que fizeram a pergunta aqui, que é o seguinte, a famosa ficha criminal, que até é jargão, né? Mas, enfim, um adulto, ele comete um crime e ele fica com aquele histórico, né? Como é que funciona no caso do menor de idade? Por exemplo, ele cometeu um crime, ele ficou nessas unidades de internação por 3 anos e isso ele leva para o resto da vida de que forma? Certo. A condenação de um adolescente por um ato infracional, ela não gera repercussões para o adulto. Então, se o sujeito lá com 17 anos for condenado por um ato infracional, quando ele fizer 18, se ele praticar outro crime, esse fato anterior não gera repercussão para ele. Não gera uma reincidência, por exemplo, ou maus antecedentes. Então, tem pouquíssimo impacto na vida do sujeito. Tem casos famosos que adolescentes envolvidos em crimes, em atos infracionais graves, se desenvolveram, viraram adultos e passaram em concurso. Aí eu não consigo afirmar a veracidade desse caso específico, não fui atrás da fonte, mas eu ouvi falar que viraram, inclusive, policiais, mesmo tendo esse histórico. Então, não é juridicamente, o estatuto jurídico que nós temos, ele não estabelece uma punição além da internação para a medida socioeducativa. Não gera um mau antecedente, uma reincidência, um peso maior para quando ele fizer 18 anos e for, enfim, viver a sua vida. Outra coisa que está sendo discutida é o seguinte, as comparações, elas sempre acontecem, né? Mas num país em que a maioridade está em 14 anos, e o senhor já falou lá na abertura do programa que cada país tem a sua legislação, mas pode ter, e inclusive tem, e um outro com 18 anos, vamos dar o exemplo do Brasil, eles estão totalmente diferentes do ponto de vista social, e isso é determinante. O senhor concorda com isso? Por exemplo, seria muito difícil reduzir no Brasil de 18 para 16, por quê? Porque nós já temos uma rotina de violência, de pobreza muito maior que um país lá rico, de repente, em que a maioridade está em 14 anos. É um ponto de vista bem interessante e faz muito sentido. Confesso que eu nunca tinha parado para pensar sobre essa perspectiva, Glauco, mas acho que sim, até porque, vamos lá, se a gente reduz a imputabilidade penal para 16 ou para 14, o nosso sistema penal, que já é caro, vai se tornar ainda mais caro. Então, até em termos de custo público, de investimento público, a gente vai estar encarecendo o sistema penal. E de fato, muitos dos nossos jovens são vulneráveis, né? Vêm de um contexto vulnerável. Talvez o crime ele não tem uma só explicação. É impossível dizer que o crime acontece pela pobreza ou pela doença. O crime acontece por uma imensidão de fatores. Cada caso é um caso. A criminalidade não pode ser explicada taxativamente. Mas acho que essa vulnerabilidade influencia também. Então, uma coisa é a gente ter um jovem lá com todas as condições, com toda a estrutura, Até um exemplo que foi dado foi o seguinte, nessas discussões que estão acontecendo,
as facções, as organizações criminosas, elas fazem a captação de menores de idade para fazer alguns trabalhos, né? Coisa que na Noruega não vai ter. Exatamente. Entendeu? Pegando um país aleatoriamente, eu nem sei qual é a maioridade, né? Mas só para ver a diferença que existe social. E a gente sabe que esses menores de idade são cooptados para o crime. Por isso essa discussão também. Exatamente. É uma mão de obra isso. barata e também, né, que consegue ter uma responsabilidade menor. Tem livros que falam sobre isso, tem um livro específico que se chama A Formação de Jovens Violentos, que fala justamente sobre esse contexto. Às vezes as organizações criminosas, essas facções violentas, elas unem a vulnerabilidade do jovem com até essa questão de formação, chama de ethos guerreiro. O guri ali, ele quer, sabe, ele quer mostrar que ele é bom, que ele pode, então ele acaba se voluntariando ou aderindo muito fácil a essa cooptação da facção para fazer os atos mais violentos. Então ele é mais, entre aspas, bandido do que os bandidos que cooptam ele, por conta de toda essa estrutura. Bom, estamos chegando na reta final e eu queria perguntar para o Dr. Felipe Bertoni, advogado, doutor em Ciências Criminais, se o senhor acha que essa discussão ela vai seguir sendo uma coisa, assim, regular, se ela é uma coisa temporal, e aqui eu volto a dizer, nós tivemos vários eventos que alavancaram, fizeram essa discussão ela ser muito mais visível. Estupros, e nós estamos aí com casos terríveis, né, de jovens que estupraram uma menina, né, muitos menores de idade, casos de violência contra animais, e tudo isso precipitou esse aumento na discussão. O senhor acha que continua isso ou é algo passageiro? Eu acho que continua, Glauco, mas continua mais ou menos nesse contexto, nessa forma de discussão. O Brasil, ele historicamente legisla e faz política criminal dessa forma. A gente tem leis que ganham apelidos, Lei Carolina Dickmann, Lei Menino Bernardo, Lei Henri Borel, Lei Sansão. Então, o fato social acontece e gera discussão. Acredito que é difícil resolver isso de imediato, mas com certeza, quando houver um novo fato grave, praticado por adolescente, acompanhado pela mídia, noticiado pela mídia, vai reacender essa faísca de discutirmos o mesmo assunto. Então, acho que, sim, a tendência é de que a gente continue conversando sobre isso. Talvez não resolva isso agora, mas amanhã depois volta. Mas eu acho que a discussão ela é muito salutar. Sempre. E lhe digo mais, é uma questão educacional. Né? E não estou falando de escolas, não, porque a escola faz parte do processo, mas é aquilo que vem da família. Enquanto houver problema nisso, na origem, na base familiar, nós vamos estar discutindo aqui sobre superlotação dos presídios, sobre facções, sobre a maioridade penal. Felizmente é assim, é o nosso país, né? E que sirva também, né? Achei fantástica essa tua fala, que sirva como um alerta para que a gente cuide dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Nós, enquanto pais de família, a gente precisa conversar com eles e dizer, vocês não podem... Porque o crime hoje ele chega aqui, não precisa nem sair na rua. O crime, ele está aqui. E a gente sabe a relação que os nossos jovens têm com esse equipamento, né? Ficam, entre outros, imersos. Né? Doutor Felipe Bertoni, advogado, doutor em Ciências Criminais, muito obrigado por sua presença aqui. Glauco, eu que agradeço o convite, foi um prazer participar desse programa, muito obrigado. Cumprimento novamente a todos que nos assistem, fico à disposição sempre. Muito obrigado. Vai ser chamado, certamente, porque esse é um assunto que a gente quer manter na pauta, certo? Fica o convite aqui desde já. O Visão 360 vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!